Gravador de áudio ou interface de áudio? O que é melhor? Por que essa decisão está cada vez mais difícil de se tomar e qual deve ser a sua escolha? E principalmente, como é que você chega a essa conclusão de qual é a melhor escolha? E Mineira aqui de volta para falar de equipamentos, mas de acordo com a realidade dessa vez, tá? Porque no vídeo anterior, caso você não tenha assistido, né, muita gente questionou ali, né, e com razão, que eu estava destacando equipamentos de áudio para milionários apenas. Então, eu vou deixar o link desse vídeo no final desse vídeo aqui, caso você não tenha assistido ainda, né, que é sobre home studio híbrido. Depois você assiste lá. Mas o papo aqui dessa vez envolve equipamentos muito mais possíveis. Não tô falando barato, tô falando possíveis, tá? Desculpa, porque realmente equipamento profissional de áudio é caro. E para fazer esse embate entre gravador e interface de áudio, eu vou usar como referência uma interface de áudio, né? Que eu já gravei 2 vídeos a respeito, que é a Audient ID24, uma das melhores interfaces de áudio atuais, que custam menos do que $400. E eu já deixo o spoiler aqui para você, que eu vendi a minha Audient ID24 para comprar justamente o gravador de áudio que está gravando o áudio deste vídeo aqui, que é o Tascam Porta Capture X6. Se o vídeo sobre esse gravador ainda não existiu neste canal, aguarde que logo ele vai chegar. E antes de eu te explicar o motivo de eu ter feito essa troca, né? Vamos entender aí as semelhanças e principalmente as diferenças destes dois equipamentos que têm preços similares, se não iguais em muitos lugares. Começando pelas semelhanças, né? Ambos os aparelhos possuem duas entradas XLR para microfones, com pré-amplificadores ali de ganhos médios, né, muito semelhantes. Ambos possuem comunicação através de uma porta USB-C, né, e ambos possuem aí velocidade de USB 2.0 apenas, tá? Ambos também possuem taxa de amostragem máxima, né, de conversão AD de 96 kHz, mas como eu sempre digo aqui, repito, para você conseguir ter uma conversão analógica para digital mais precisa e compatível possível, utilize sempre 48 kHz. Ambos os equipamentos também possuem saída de headphones, né, que replicam a saída de áudio principal. Essas saídas para headphones, né, nos equipamentos digitais atuais, recebem o áudio já processado, né, já passando pelo processador, que depois envia para um DAC, para aí sim, né, você ter o sinal analógico, né, passando por um circuito de ganho apenas, e aí sim ele consegue chegar até os seus fones para você ouvir ali um sinal que imita o sinal que de fato está sendo gravado. Ou seja, não é o sinal que de fato entrou, mas sim um sinal já de acordo com aquilo que vai ser gravado. Só que tem uma outra coisa que muita gente não leva em consideração, que às vezes as empresas utilizam amplificadores de headphones muito ruins, né, nesse circuito. Por isso que eu sempre recomendo aqui que você utilize DACs para USB, para você ouvir com seus headphones, porque esses DACs têm amplificadores melhores do que os amplificadores utilizados em interfaces de áudio, né? Tem vários DACs que eu já citei aqui no canal, então procure aí esses vídeos. E logo vai chegar mais um vídeo aí sobre um DAC que promete ser o melhor DAC Dangle de 2024. Ok, falei das semelhanças, mas vamos ao que interessa, que são as diferenças, né? A principal diferença entre esses equipamentos é que para você utilizar a Audient ID24, obrigatoriamente você precisa de um computador, ou de um smartphone pelo menos, ou de um tablet, senão ela não vai funcionar. Enquanto que o Tascam Porta Capture X6, que pode ser alimentado por 4 pilhas, e tem display e um software embarcado, já te permite muita coisa, né? Incluindo você fazer compressão, equalização, além de gravar até 4 canais simultaneamente, mixando essas 4 entradas num canal estéreo, e aí você pode ouvir tanto por headphone quanto na saída principal. Outra diferença óbvia é que o Tascam Porta Capture X6 já vem com 2 microfones integrados que você tem a possibilidade de rotacionar um pouco ali para alterar o padrão de gravação. Por outro lado, a Audient ID24 possui canais de insert analógico que te permitem, né, adicionar qualquer equipamento analógico que tenha entradas e saídas analógicas balanceadas, né, como a maioria dos equipamentos profissionais de áudio. Além disso, a ID24 é expansível em número de entradas e saídas com a utilização da entrada e da saída ADAT óptica que ela tem. E conta também com uma entrada de clock, né, caso você tenha vários equipamentos de áudio ou de vídeo digital e queira sincronizá-los com a precisão máxima, né? Então você usa essa entrada de clock. O Tascam Porta Capture X6 também pode ser sincronizado com outros equipamentos, mas por Bluetooth. Só que
ele não tem Bluetooth de fábrica. Você tem que comprar um adaptador da Tascam vendido separadamente para daí inserir nele, para daí ele ter o suporte a Bluetooth. E esse adaptador também vai te possibilitar aí você usar o app da Tascam para você controlar à distância o seu Porta Capture X6, mas não possibilita transferir arquivos de áudio do cartão microSD dele para o seu smartphone, né? Ou vice-versa, né? É só para você controlar mesmo, né? E visualizar ali a informação que tem na tela do Porta Capture X6. Tá, e agora a gente chega nas diferenças que eu considero as mais importantes de destacar, que são as demais entradas e saídas analógicas de cada um. Na Audient ID24 você tem as tradicionais entradas combo, né, que possibilita você entrar com microfone ou com instrumento. E não só isso, né, ela também conta com uma entrada especial de instrumento na frente, né, com uma entrada JFET ali para um ganho melhor. Enquanto que no Porta Capture X6 você tem dois canais line-in desbalanceados no mesmo conector padrão 3.5, bem como as saídas line-out, que no caso do Porta Capture X6 são apenas essas duas, além das saídas de headphone. Eu falo no plural, mas é um único conector porque é um conector estéreo. Então, a minha principal razão, né, da troca, né, que eu fiz da Audient D24 para o Porta Capture X6 é justamente sair e entrar com sinais desbalanceados, né? Confesso a você que eu ando utilizando muito o meu TIAC W1200, que eu pretendo fazer um vídeo dele em breve, né, que é um tape deck. Um tape deck, caso você não sabe o que é isso, é um tocador de fitas cassete. E como ele só tem entradas e saídas desbalanceadas, né? Eu tinha que ficar o tempo todo ali utilizando outros equipamentos, ou vários equipamentos, para conseguir fazer a conexão basicamente do celular com esse aparelho. E outro uso bastante interessante para o Porta Capture X6 é que ele pode se conectar diretamente à sua câmera, como está acontecendo aqui nesse momento, né? E já envia diretamente para ela o áudio, né? Caso você queira colocar já um compressor, um equalizador, um gate, mixar com mais de um microfone, enfim, dá para você fazer muita coisa diretamente sem você precisar de um computador, de uma DAW, enfim. É muito menos burocracia nesse quesito. Mas então, quer dizer que a melhor escolha é um gravador de áudio ao invés de uma interface de áudio? Não, não, não. Depende do uso. Para minha necessidade, sim. Mas se você usar outros equipamentos de áudio ou de vídeo, né, que tenham apenas saídas e entradas balanceadas, aí é melhor que você utilize uma interface de áudio do que um gravador de áudio. Mas se você precisa de mais equipamentos desbalanceados, né, sem precisar de utilizar adaptadores para isso, porque quando você utiliza um adaptador, você pode estar inserindo distorção ao seu som. Por isso que é melhor você conectar diretamente o que é desbalanceado no que é desbalanceado e o que é balanceado no que é balanceado. Porque senão, se você colocar sempre adaptadores no meio, esses adaptadores, por mais que eles sejam passivos ou por mais que eles sejam ativos e tenham baixa distorção, sempre vai ter alguma distorção. Agora, outros usos, né, que é mais interessante ter um gravador de áudio é quando você precisa de uma portabilidade, você precisa gravar em vários ambientes, ficar levando para lá e para cá várias coisas para você gravar, né? Seja só um microfone, sejam vários microfones. Então você evita, né, tendo um gravador de áudio, a necessidade de ter sempre um computador, um tablet, um smartphone para você gravar suas coisas. E uma DAW. Agora, se você vai precisar gravar com um microfone melhor, né, do melhor forma possível, sempre no melhor ambiente possível, né, e sempre ficar no mesmo lugar ali, as coisas sempre vão estar ali, né, é melhor você ter uma interface de áudio, até porque a interface de áudio ela é mais robusta quando você está utilizando a alimentação pela tomada, né? Você precisa de uma alimentação, ou mesmo USB, né? As interfaces de áudio já são pensadas, né? Sabendo que do computador pode vir muito ruído pela interface USB, então elas têm um filtro melhor na alimentação. Geralmente o gravador de áudio ele não tem uma filtragem tão boa assim na conexão USB. Então por isso que é recomendado que você alimente ele geralmente com um adaptador de energia que o fabricante recomenda. E se possível, né, com um gravador de áudio, se você conseguir utilizar sempre baterias, obviamente baterias carregadas ou baterias com um nível de tensão ali suficientemente bom, acima da metade, né, você vai conseguir sempre ter um ótimo som gravado. Agora, conexão no USB pode ser que você tenha ruídos, tá? Então, essa é mais uma dica aí. Agora eu quero saber de você. Comenta aqui embaixo. O que você prefere? Gravador de áudio ou interface de áudio? Curtiu?